Meu nome é Rodrigo Ferreira e eu vou apresentar a vocês nessa videoaula o uso das estruturas repetitivas na linguagem do PHP. Estruturas repetitivas permitem que um bloco de comandos ele fique se repetindo de acordo com uma condição, hoje conhecido na verdade como os loops. Ele fica executando até aquela condição for verdadeira, depois que ela for falsa, ele pula fora. Temos as estruturas enquanto, representado pelo while, faça enquanto, representado por do while, e a estrutura para, que é for. Vou apresentar para vocês as três nessa videoaula. Começamos então com a estrutura enquanto, que é representado por while. Como nas outras estruturas condicionais, como exemplo, temos também a sintaxe, que ela é basicamente a mesma. Usa-se o comando while, abre parênteses, dentro do parênteses coloca-se a condição, fecha o parênteses, abre-se chaves e tudo abaixo vem um bloco de comando. Se for verdadeiro a condição, ele vai executar esse bloco de comando. Se for falso, ele pula fora e não executa. Temos aqui um breve exercício para a gente estar fazendo usando o PHP. Vou estar abrindo aqui o Eclipse, olha. Vou criando aqui um novo exercício. New PHP File. Aula 03. Então, novamente, ele quer, olha, fazer um programa para ler um número inteiro. Vou colocar aqui o seguinte, então, olha, esse número é o usuário que vai digitar. Coloca aqui informe um número inteiro. Criar a variável aqui n, recebe trim, fgets, stdin. Então, inicialmente fizemos então um programinha que faz a leitura de um número. Ele quer então, olha, que se o número for diferente de 0, ele volta ao passo 1. Ou seja, ele quer que o usuário vá digitando o número. Enquanto aquele número que o usuário digitou não for 0, ele vai voltar ao passo 1, que é ler um número inteiro. Então, nesse caso, nós fazemos o seguinte. Usamos aqui a estrutura enquanto, que vai ser o while, ou seja, no inglês traduzido significa enquanto. Ele vai executar enquanto aquilo for verdadeiro. A condição vai ser o seguinte, olha, enquanto a variável n for diferente, que é representado por ponto de exclamação igual de 0, enquanto for diferente de 0, ele vai executar esse passo aqui tudo novamente. Então a gente copia aqui, dentro do bloco de comando colocamos a execução, né? Todo o bloco de comando e as instruções, ou seja, ele pede o número para o usuário. O usuário vai e digita o número. Se for diferente de 0, ele novamente vai executar essa operação. Eu coloquei ela novamente aqui dentro da função while. Vamos estar salvando aqui, está executando para ver se tudo vai ocorrer bem. Então ele está pedindo para informar um número inteiro. Eu não vou informar 0, porque eu sei que é isso que ele quer que eu informe. Vou digitar outro número, ó, 4. Então, olha, vocês estão verificando que novamente ele está pedindo o número. Eu posso pôr qualquer número aqui que for diferente de 0, ele vai ficar executando todo aquele bloco de comandos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar 0, vamos ver se ele vai terminar o programinha, olha, 0. Pronto, parou a execução. Aqui no exercício ele pede aqui para colocar um fim. Vamos colocar aqui então, logo no fim da execução, um print /n fim. Isso aqui mostra explicitamente que quando isso for falso, ele pula fora e executa o que vem a seguir. Vamos novamente executar o programa. Colocar aqui 2, digitar números, 0. Ele tem que printar um fim. Olha que ele printou o fim, informando que aquele programa ele já foi executado. Então, basicamente, o while é isso. Você coloca uma condição que, enquanto ela for verdadeira, ele executa todo aquele bloco de instrução que tiver dentro da estrutura. Tudo bem? Vamos então seguir para o próximo estrutura, que é o seguinte. Temos o faça
enquanto, que é o do while, muito parecido com a função while. Só que nesse caso ele acontece o seguinte: pelo menos uma vez a função ela vai ser executada para depois verificar se a condição ela é verdadeira ou não. Temos a sintaxe, nós iniciamos com do, abre chaves e aqui fica o bloco de comando e o bloco de instrução, fecha o do, então inicia aqui um while e aqui é colocada a condição. Veja que nesse caso, olha, encerramos aqui a linha de comando com ponto e vírgula. Nesse caso aqui vai se usar o ponto e vírgula. Por quê? Porque na verdade a estrutura que estaremos usando é o do. O while ele só entra como uma condição no final. Se for verdadeira, ela executa tudo novamente. Ele volta aqui no do, entendeu? Enquanto isso aqui for verdadeira, ela vai executando. Volta no do, volta no do. Verificou que é falso, pronto, ele pula para frente. Então, como no while, olha, se for verdadeiro ele executa novamente, se for falso ele pula. Separemos um exercício, é o mesmo exercício da aula da estrutura while, só que agora nós vamos usar o do while. Estamos com ele aberto aqui. A diferença nesse plano vai funcionar o seguinte, olha. A gente inicia aqui o programinha, olha, com do. E aqui eu vou iniciar, olha, a minha estrutura do chaves. Coloco aqui, informe um número inteiro. Só que aqui eu vou estar retirando todo esse bloco de comando que eu repeti aqui. Não vai ter necessidade com do while eu repetir ele aqui. Eu vou apenas fazer o seguinte, olha. Aqui eu retiro, porque aqui eu vou estar colocando um ponto e vírgula como está lá na sintaxe. E aqui eu vou encerrar o do. Ou seja, o do ele executa, verificou a condição. Se ela for verdadeira, ele executa, volta aqui no do. Enquanto ela for verdadeira, ela vai executando. Verificou a condição, ela for falsa, pronto. Ela vai para o próximo bloco de comando, que nesse caso aqui é o print, com fim. A execução, na verdade, vai ser a mesma do exercício anterior, só que agora programado de um jeito diferente. Vamos estar salvando aqui para colocar para executar. Então ele está, informe o número inteiro. Eu não vou digitar 0 porque eu quero verificar a funcionalidade do loop e ele funcionando aqui, olha. 2, está verificando, olha. A execução é igualzinho o exercício usando o while, só que a estrutura é que foi feita diferente. Eu vou colocar um 0 aqui para encerrar o programa. Pronto, ele encerrou o programa e printou na tela fim. Ou seja, o que você faz com o while, maioria você consegue fazer com o do while. Você já força o programa a executar pelo menos uma vez, diferente do while, que ele vai verificar a condição. Se ela já começar falsa, ele não executa nenhuma vez. E vamos então para a última estrutura repetitiva, que é o for, ou seja, para. Muito usada quando se sabe previamente a quantidade de repetições. Anteriormente vocês verificavam com o while e com o do while, nós não soubemos quantas vezes o usuário vai digitar o número errado. Não sabemos, ou seja, ele poderia digitar 1000 vezes o número, que se ele for diferente de 0, ele ia executar novamente. Agora, nesse caso aqui não. Se você já sabe previamente quantas vezes vai ser executado, é executado então a estrutura for, que é o para. A sintaxe ela é um pouco diferente, que dentro do for, que é dentro da condição, é colocado 3 atribuições, 3 parâmetros. Tem uma atribuição inicial, que logo mais vou estar mostrando a vocês, e no meio temos a condição, que ele vai verificar se é verdadeiro ou falso, e temos o incremento. O for, ele na verdade ele executa como se fosse um contador. E fechado aqui os parâmetros, abre-se chaves e logo abaixo colocado o bloco de comandos. Como nas outras estruturas, se for verdadeiro ele executa, se for falso ele pula fora. Separei aqui um programinha básico, olha, fazer um programa que leia um número positivo n, daí imprimir na tela uma contagem de 1 até n. Eu vou estar criando um novo arquivo aqui, PHP file, né? Vou colocar aqui, ó, for. Então, inicialmente, ele quer o seguinte, olha, fazer um programa que leia um número positivo, igual no anterior, né? Vamos colocar um print, informe um número positivo.
Vou nomear aqui a variável como n de número, recebe trim, fgets, stdin. O usuário vai digitar. Então aqui ele quer, olha, que imprime na tela uma contagem de 1 até o número que o usuário digitou. Vamos supor que ele digitou 10, vai ter que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então aqui eu vou usar a estrutura for, como na sintaxe, são 3 atribuições. Iniciamos aqui, olha, eu sempre declaro como variável i. Você pode colocar qualquer nome de variável, só que ela sempre vai iniciar, dependendo da função, na verdade, né? Como eu quero que ele vai printar de 1 até 10, no caso, ou o número que o usuário digitar, eu vou colocar ela começando com 1. Põe um ponto e vírgula, aqui vai entrar a nossa condição, que é para variável i menor ou igual a variável n, que é o número que o usuário digitou. Novamente coloco aqui um ponto e vírgula e coloco aqui, olha, variável i recebe mais. Esse mais nada mais é do que a variável i, ela vai receber i mais 1. Na verdade é uma contagem. Se ele começou com 1, quando ele rodar novamente ele vai para 2, depois para 3, até enquanto ele for verdadeiro, depois de verificado essa condição. Então aqui eu informei que enquanto para i, variável i menor ou igual a variável n, que é o que o usuário digitou, o i ele vai receber mais 1. Então eu coloco o seguinte, ele quer que ele printe contagem, né? Então aqui eu vou colocar um print. Como eu já declarei aqui variável i 1, eu vou colocar aqui o seguinte, olha, variável vai printar a variável i e pular de linha. Por quê? Ele vai fazer o seguinte, ó, variável i recebe 1. Vamos supor que o usuário digitou 5. Variável i recebe 1. Variável i é menor do ou igual a n? Variável i 1, variável n 5. Ela é menor. Ou seja, vai executar aquilo. Essa variável i aqui ela é executada somente na primeira vez. É uma atribuição inicial. E essa aqui é sempre quando ele for executado novamente. Chega lá no fim, ele vai incrementar essa função. Ou seja, isso aqui só na primeira vez, isso aqui toda vez que é a condição, e essa aqui sempre no fim da execução. Como uma contagem mesmo. Olha, vou estar colocando aqui para estar executando a aplicação. Pede para estar salvando o arquivo. E ele está pedindo, olha, informe o número positivo. Eu vou colocar aqui 10. Para a gente colocar no exemplo. Informe o número positivo, 10. Então, nesse caso, ele quer que vai printar de 1 até 10. E aqui eu coloquei um barra N para ele estar pulando linha. Dou um Enter, olha, ele fez toda a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu posso digitar qualquer número aqui, ó, que ele vai fazer essa contagem. Vamos digitar um número maior, vamos supor 1000. Olha, ele está printando aqui, ó. Vou mostrar a vocês que ele tem aqui toda a execução da contagem, ó, número por número, desde o 1 até o número 1000, que foi o que o usuário digitou. Então, nesse caso, nada mais é do que ele executa aquela função para aquela variável, enquanto aquela condição ela for verdadeira. Aqui eu coloquei printar o i, porque toda vez que vai executando, ele vai somando. Então, ele vai printar o i, começa com 1 até o número. Quando ele verificar aqui, ó, na última vez, vamos supor, 1000 é menor, vamos supor que i contou até chegar ao 1000, que o usuário digitou. 1000 é menor ou igual a 1000? É igual. Então, ele vai executar, no final ele vai somar mais 1001. Ele vai chegar aqui pela última vez, então, na condição, i vai valer 1001, é menor ou igual a 1000? Não, ele vai ser maior, ou seja, então executa o programa e encerra-se então aquela execução dessa estrutura. Então, basicamente, olha, as estruturas repetitivas são assim, elas são usadas para enquanto uma execução ela é repetida. Na verdade, loops, né? Porque vamos supor que você colocava aqui print, não dá. Ou seja, o usuário, como você não sabe normalmente qual o número que vai digitar,
a gente sempre coloca aqui a condição valendo essa variável que o usuário digitou. Se eu colocasse 10, vamos supor, ele poderia pôr 20 e ia printar só até 10. Então, no caso, eu coloquei o n para ele printar sempre a variável e o número e o valor que o usuário digitou. Estruturas repetitivas, então, é isso. Ela serve para estar repetindo toda uma execução, um bloco de comando, muito usado hoje na linguagem do PHP. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado toda a explicação e aprendido um pouco sobre o uso das estruturas repetitivas no PHP.